Primeira Epístola de João, capítulo 2, versículo 1 até o versículo 6. Diz assim a palavra do Senhor. Meus filhinhos, escrevo isso a vocês para que não pequem. Porém, se alguém pecar, temos Jesus Cristo, que faz o que é correto. Ele nos defende diante do Pai. É por meio do próprio Jesus Cristo que os nossos pecados são perdoados. E não somente os nossos, mas também os pecados do mundo inteiro. Se obedecermos aos mandamentos de Deus, então temos a certeza de que o conhecemos. Se alguém diz, eu conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso, e não há verdade nele. Porém, se obedecermos aos ensinamentos de Deus, sabemos que amamos a Deus de todo o nosso coração. E assim que podemos ter certeza, ou melhor, é assim que podemos ter certeza de que estamos vivendo unidos com Deus. Versículo 6. Quem diz que vive unido com Deus, deve viver como Jesus Cristo viveu. É sobre este último versículo que nós lemos que eu gostaria de trazer uma palavra nesta noite aos nossos corações. Queridos irmãos, ser um cristão autêntico, ser um cristão verdadeiro, exige que nós vivamos dentro de um padrão como Jesus viveu. E isso não é uma tarefa tão simples, tão fácil assim. Porém, certa vez Jesus disse aos seus seguidores, vinde a mim os que estão cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. E no versículo seguinte, está lá em Mateus capítulo 11, 28 e 29. Jesus fala assim, sejam meus seguidores e aprendam comigo, porque sou bondoso, tenho um coração humilde e vocês encontrarão descanso. Convite de Jesus para quem deseja segui-lo é aprender com ele. E o apóstolo João, em sua carta, ele afirma que é nosso dever, aquele que diz que vive unido com Deus, aquele que está unido com Deus. Ele diz que é o dever nosso viver da maneira como Jesus viveu. Então surge uma pergunta: o que significa viver como Jesus viveu? Como viver a vida de Cristo, o exemplo de Cristo, o modelo de Cristo, em pleno século 21? É claro que nós não estamos falando aqui das questões culturais, das tradições do povo oriental, dos costumes que eles tinham há 2000 anos atrás. Mas nós estamos falando de um padrão e de princípios que Jesus ensinou aos seus seguidores e que nós devemos procurar aprender com ele e fazer aquilo que lhe agrada, viver no padrão de Jesus. Quem diz que vive unido com Deus, deve viver como Jesus Cristo viveu. E como é que Jesus viveu? Quais eram os princípios e os padrões de vida de Jesus, o modelo de vida de Jesus, que nós devemos observar e devemos vivê-los, independente de estarmos no século 21 ou não. Primeiro, Jesus era uma pessoa humilde. A Bíblia diz que Jesus, na sua humildade, ele não demonstrava ira, ressentimento em relação às pessoas. E quando Paulo está escrevendo em Filipenses, lá no capítulo 2, versículos 5 até 8,
Paulo, ele nos instrui a desenvolver a mesma humildade que houve em Cristo. Nas nossas atitudes, nas nossas ações no dia a dia, ele diz assim: tenham em vocês, ou entre vocês, o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Pensar com a mente de Cristo, imaginar, olhar para as pessoas com a mente de Jesus. Ele diz o seguinte: ele tinha a natureza de Deus, mas não quis ser igual a Deus. Pelo contrário, Jesus, ele abre mão de tudo, fala da humildade de Jesus, em abrir mão de tudo que era seu, e Paulo diz: tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos. Sendo ele Deus, vivendo em sua glória, no estado de perfeição, ele abre mão de tudo isto para viver como qualquer um de nós. E ele diz: vivendo a vida comum de um ser humano, ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte e morte de cruz. Se nós queremos viver como Jesus viveu, uma das coisas que nós precisamos aprender é a ter humildade. Humildade como teve Jesus. Segundo, Jesus viveu uma vida em santidade. Quando a gente fala de santidade, é importante primeiro entender o significado desta palavra, que quer dizer separado, consagrado a Deus. Então Jesus, ele viveu em estado de santidade, de consagração, separado, consagrado a Deus. Porém, Jesus se relacionava bem com todas as pessoas. Jesus se relacionava com os bons, com os maus, com os justos, com os injustos, com os conhecedores da lei e também com os ignorantes. E ele era correto, verdadeiro, amigo, mesmo vivendo entre os pecadores. Jesus não se contaminou com os seus pecados. Ou seja, Jesus vivia entre os pecadores, comia com os pecadores, bebia com os pecadores, mas ele não se deixou contaminar com os seus pecados. Ao contrário disso, Jesus em todo o tempo estava a ensinar os pecadores sobre a mudança de vida. Tanto que lá em João, no capítulo 8, quando Jesus tem aquele encontro clássico com a mulher pecadora, e depois que todos os seus algozes, acusadores se vão, Jesus olha para a mulher e ele dá um conselho para ela. Ele diz assim: eu não condeno você, vá e não peques mais. Ou seja, viver uma vida em santificação a Deus significa viver bem com as pessoas, sendo verdadeiro, sendo autêntico, não deixando de falar a verdade. Santidade é renunciar os interesses egoístas, é ser capaz de viver, de estar no mundo, sem se contaminar com a podridão que há no mundo. Este mesmo apóstolo João, na mesma carta que nós lemos mais adiante no capítulo 5, ele fala assim: nós sabemos que o mundo inteiro jaz no maligno. Mas o fato de o mundo estar no maligno não nos torna malignos. O fato do mundo estar em podridão não nos torna podres. O fato de o mundo estar no lamaçal de pecado não nos torna semelhantes ao mundo.
Porque a santidade é você estar disposto a renunciar aos interesses egoístas de uma vida dominada pelo Espírito que está no mundo para viver a vontade de Deus na tua vida. Jesus, ele foi tentado por Satanás. Quando a Bíblia fala que Jesus, ele assumiu a forma humana, ou seja, ele tomou em si a nossa humanidade e se tornou como qualquer um de nós. Isso permitiu que Satanás o tentasse como pessoa, como humano. E por 3 vezes, no início do seu ministério terreno, quando Jesus ele foi para a sua peregrinação de 40 dias no deserto, ele foi tentado por Satanás. E a primeira tentação, Satanás quis torná-lo egoísta. O diabo foi trabalhar exatamente nessa questão do egoísmo, tentando levar Jesus a satisfazer uma vontade, um desejo natural de comida, porque Jesus estava em jejum e provavelmente estava com fome. Então o diabo ele vai tentar satisfazer esse desejo por alimento, por comida, dizendo a Jesus o que? Olha, se você é realmente o que diz ser, então transforma estas pedras em pães. Ou seja, ele usa de um desejo, de uma necessidade humana, de uma forma ilegítima para tentar satisfazer esse desejo de uma forma egoísta, com o propósito de levar Jesus a pecar. É como se o diabo estivesse dizendo para Jesus o seguinte: por que esperar em Deus? Por que esperar terminar a sua peregrinação para se alimentar? Ninguém está vendo. Você está sozinho no deserto, só eu e você. Então converta estas pedras em pães e come, e que fique entre nós. Porque é assim que o diabo atua. Ele tenta, então, incitar a Jesus. Mas Jesus responde para ele, usando a palavra, e diz assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O diabo tenta novamente Jesus, oferecendo a ele a glória do mundo, o dinheiro, o poder, a sedução. A humanidade está caminhando em direção à perdição por causa do amor ao dinheiro, o amor ao poder, o apego ao poder. E Satanás ele tentou também levar Jesus na sua humanidade a abrir mão da sua autoridade, abrir mão do seu reino, abrir mão da sua santidade para poder viver a glória do mundo. Mas Jesus novamente diz para ele: somente ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele prestará culto. O diabo vai tentar Jesus pela 3ª vez e ele vai oferecer a Jesus a fama, o sucesso, torná-lo o centro das atenções. Então ele leva Jesus na parte mais alta do templo. Ele mostra a glória que há no mundo. Ele mostra as cidades, os reinos, os governos. E ele diz para Jesus: eu posso te dar todas estas coisas se você prostrado me adorar. Mas Jesus novamente não abre mão da sua santidade. E ele diz para Satanás: não colocarás o Senhor teu Deus à prova, ou não tentarás o Senhor teu Deus. Eu estava meditando nesta palavra hoje, e me veio ao coração uma canção que o nosso ministério de louvor aqui canta, que diz assim: eu não preciso ser reconhecido por ninguém, a minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. Jesus, na sua santidade, Ele abre mão
do egoísmo, do desejo natural. Jesus, ele abre mão de receber a glória do mundo, o poder do mundo. Jesus abre mão de receber a fama e o sucesso que o mundo poderia lhe proporcionar, por causa da santidade, porque ser separado para Deus significa exatamente o que diz esta canção, que eu diminua e que Cristo cresça em mim todos os dias, para que o mundo veja em mim e em você a glória do Senhor. Isto é ser como Jesus. Jesus, ele era uma pessoa pacífica. Jesus, ele promoveu a paz. E ele viveu a paz. Ele defendeu a paz. Jesus, ele convivia pacificamente com os grupos diferentes. Dos primórdios da igreja até os dias atuais, tem havido muitas discórdias dentro das igrejas. Muitas vezes, nós temos diferenças que são diferenças comuns, naturais, por causa da etnia, por causa da formação, do nível de educação, da vocação, a maneira como cada um teve um encontro com Deus. Hoje pela manhã eu vi um testemunho muito lindo de uma de nossas irmãs, e ela falando da maneira como ela teve um contato com o Evangelho. Com certeza a forma como ela conheceu o Evangelho foi bem diferente da forma como eu conheci, como a forma como eu conheci o Evangelho provavelmente seja diferente da maioria de vocês. E cada um tem a sua experiência de fé, a sua experiência de vida, e tudo isso pode nos levar a algumas divergências, como já levava naqueles dias. Mas Jesus, ele nos ensinou que nós devemos viver em paz uns com os outros, como membros do corpo de Cristo. Apesar das diferenças, nós devemos estar unidos. Devemos viver e promover a paz. Lá em Romanos capítulo 14, versículo 2 e 5, para você entender um pouco a complexidade do que é vida em comunidade. E isto não isenta a igreja. Paulo fala sobre alguns grupos de irmãos que serviam na mesma igreja, mas que estavam em disputa entre eles, porque alguns comiam de tudo que se colocava à mesa, e outros só comiam legumes. Alguns consideravam algumas datas no calendário importante e queriam comemorar. Vamos imaginar no dia de hoje, né? Comemorar dia da mãe, dia do pai, dia da criança, dia do avô. Nem sabia que tinha, descobri esse ano. Dia do cachorrinho, dia do trabalhador, dia disso e daquilo outro. E do outro lado havia um outro grupo na igreja que dizia: estas datas são insignificantes, não querem dizer nada. Então, por causa disso, Paulo diz que algumas pessoas se julgavam mais importantes do que as outras, enquanto outras se sentiam inferiorizadas por serem atacadas pela maioria. E aí Paulo fala assim: olha, cada um deve estar firme com as suas opiniões, porque a igreja de Cristo, independente da tua opinião, nós estamos servindo ao mesmo Deus, desejamos ir para o mesmo céu, e neste céu reina paz, alegria e amor. Então Jesus, ele viveu uma vida de pacificador, e quando a situação se tornou mais tensa na igreja de Roma, Paulo então deu um conselho para aqueles irmãos, e ele disse assim: olha, vocês precisam aceitar um ao outro. Aquele que é mais forte deve compreender o que é mais fraco sem criticar as opiniões desta pessoa. Aquele que come de tudo não deve desprezar o outro, porque ele come menos, só come verdura. E aí ele fala assim no versículo 13 de Romanos capítulo 14:
Paremos de criticar uns aos outros. Pelo contrário, cada um de vocês resolva não fazer nada que leve o seu irmão a tropeçar ou cair em pecado. Esta semana, eu confesso para vocês que os meus dedos, eles queriam saltar da mão para fazer alguns comentários em relação a alguns posts de alguns irmãos falando sobre coisas que, ao meu ver, são tão insignificantes que não leva a lugar algum. E em alguns momentos eu falei, não, eu vou comentar também. Depois o Espírito Santo falou, fica quieto, fecha a boca, segura o dedo. Porque muitas vezes nós entramos num território do inimigo que é promover a discórdia, que é causar a divisão, que é levar as pessoas que se dizem cristãs, e eu estou falando para os cristãos, é levar as pessoas que se dizem cristãos a brigar, digladiar entre eles, e enquanto nós estamos brigando acerca das nossas opiniões contrárias, o inferno só está recebendo mais e mais pessoas, porque a igreja está deixando de cumprir a sua missão. Jesus, ele não perdia tempo com essas coisas. Lá em Romanos capítulo 15, versículo 7, ele fala assim, aceitem uns aos outros para a glória de Deus, como Cristo aceitou vocês. Ou seja, Jesus é a nossa motivação para viver pela paz. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido irmão, irmã, vocês que estão aqui, vocês que estão em casa. Às vezes, é melhor você ficar quieto, em silêncio, e defender a paz, do que você tentar entrar numa discussão alheia. Jesus, ele nos ensinou, e se nós queremos ser como Jesus, nós precisamos aprender com ele. Ele superou os sofrimentos. O profeta Isaías disse que Jesus, ele foi rejeitado e desprezado. Alguém aqui já sofreu alguma vez rejeição, desprezo? Alguém aqui já teve que suportar dores e sofrimentos sem fim? Jesus passou tudo isso. Na sua humanidade, ele sentiu as dores que qualquer um de nós pode sentir. Jesus, ele experimentou 3 tipos de sofrimentos que nós também enfrentamos. Jesus enfrentou o sofrimento físico, quando sofreu em sua própria carne os açoites por causa dos nossos pecados. A dor da crucificação na própria carne trouxe sobre Jesus o sofrimento. A dor emocional de ter sido traído e rejeitado pelo seu povo, traído pelos seus companheiros, pelos discípulos que estavam com ele, como Judas, e rejeitado pelo seu povo. A Bíblia diz que ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. E Jesus enfrenta o sofrimento espiritual, quando ele diz para Jerusalém assim, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja aqueles que a ti são enviados. Quantas vezes eu quis reunir vocês, como uma galinha que reúne os seus pintinhos debaixo de suas asas. Então, naquele momento, Jesus está sofrendo espiritualmente a alma, o Espírito de Jesus está bradando e dizendo a Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu falei. Jesus sofre a dor espiritual de ter a sua mensagem ignorada pelas pessoas. Como você tem reagido diante dos sofrimentos? Talvez sofrimentos físicos, enfermidade, dores, sofrimentos emocionais, sofrimentos espirituais. Como é que você tem reagido? Você tem seguido os passos de Jesus? 1 Pedro capítulo 2, versículo 21, o apóstolo diz assim, foi para isso que ele nos chamou, o próprio Cristo sofreu por vocês e deixou o exemplo para que vocês sigam os seus passos. Ao olhar para Jesus e ver a sua capacidade, na sua humanidade, de sofrer e resistir, nós aprendemos que o sofrimento, queridos, não é o fim na vida do crente. Sendo Deus, ele poderia ter recusado a sofrer,
Jesus poderia. Ele poderia dizer assim: Pai, basta, acabou. Não quero sofrer. Não quero passar dor. Não quero ser rejeitado. Não quero nada disso. Ele poderia. Mas ele preferiu sofrer em sua carne os mesmos sofrimentos que muitos de nós haveriam de passar, para que nós pudéssemos aprender através de seu testemunho, da sua própria vida, como que Jesus reagiu aos sofrimentos. 1 Pedro 2,23, ele fala assim: quando ele foi insultado, ele não respondeu com insulto. Quando ele sofreu, ele não ameaçou. Cá entre nós, minha gente, é muito difícil, né? Ou não é? Na nossa humanidade, você ser insultado, qual que é a tua reação quando você é insultada? Qual é a tua reação quando alguém te ameaça? Pois a Bíblia diz assim, que ele sofreu. Ele não ameaçou ninguém, mas pôs a sua esperança em Deus, o justo juiz. Aquele que diz que ama a Deus deve viver como Jesus viveu. Aprender a suportar os sofrimentos e a entregar nas mãos de Deus o justo juiz. Jesus foi perseverante até o fim. Ele não desistiu da sua missão, mas ele foi fiel até o fim. Ei, se você está servindo a Jesus, em algum momento você pensou nesta caminhada de parar, de desistir, Jesus não desistiu. Ele foi até o fim. Ainda que a sua jornada seja difícil, porque muitas vezes falar é fácil, mas somente a pessoa que está vivendo o momento, somente a pessoa que está passando pela provação, pela luta, somente a pessoa que sabe o peso que está sobre os seus ombros. Então, às vezes, para quem está falando, pode parecer muito fácil dizer assim: tenha força, tenha fé. Mas você que está passando sabe o peso de tudo isso. Porém, vejam bem, a palavra de Deus nos ensina que nós devemos ser perseverantes. Muitos cristãos, ao longo da história, concluíram a sua jornada de fé, porque foram perseverantes até o fim. E se nós queremos um dia também entrar nas mansões celestiais pelas portas, nós precisamos perseverar até o fim. O escritor aos Hebreus, capítulo 12, 3, diz assim: pensem no sofrimento dele, de Jesus, e como suportou com paciência o ódio dos pecadores. Aí ele diz assim: assim vocês não desanimem, não desistam. Eu quero dizer para você nesta noite, talvez você que está aqui, ou você que está assistindo da tua casa, não desanime, não desista, persevere até o fim, e você receberá do Senhor a justa recompensa. Jesus era paciente. Enquanto os acusadores estavam apressados para fazer justiça com a própria mão, João capítulo 8, eles apanharam uma mulher em pleno ato de adultério, e eles queriam resolver aquilo naquela noite, naquela madrugada. Eles não queriam esperar o dia seguinte, eles queriam fazer justiça, eles eram impacientes. Então eles foram até Jesus e disseram: nós precisamos ouvir o que o mestre tem para dizer, porque se ele realmente é um observador da lei, ele vai dizer para nós: apedreja. Mas quando aqueles homens chegaram até Jesus, sabe o que Jesus fez? Ele abaixou e começou a escrever no chão. Jesus ficou lá escrevendo. E os pecadores, impacientes, com as pedras das mãos, dizendo: nós temos que apedrejar esta mulher. Mas Jesus está escrevendo no chão. De repente Jesus levanta. Queridos, eu fico imaginando a paciência de Jesus. Haja paciência. Ele se levanta, olha para aqueles homens que estão todos irados e diz assim: quem de vocês estiver sem pecado, pode atirar a primeira pedra. A Bíblia diz e um começa a olhar para o outro. Sabe o que Jesus faz? Jesus não... Porque às vezes tem gente que fala assim: não, eu tenho paciência. Mas numa situação dessa, sabe o que ele faria? Ele ia provocar os homens. Vamos imaginar Jesus o impaciente. O que Jesus faria?
Ei, vocês não querem apedrejar a mulher? Então apedreja. Alguém aqui tem pecado? Você aí, você tem pecado? Não é assim? Porque às vezes a pessoa diz que ela é paciente. Não, eu tenho paciência, mas ela fica provocando. Jesus não, ele falou o que tinha que falar e em seguida o que ele fez? A Bíblia diz que ele se agachou novamente e continuou escrevendo. Ei, meu irmão, minha irmã, se você quer viver dentro do padrão de Jesus, aprenda a dominar a tua língua, a fechar a boca e a dizer apenas aquilo que é necessário, nada além disso. Porque incitar a ira, provocar, pode causar nas pessoas uma reação contrária, uma reação de ódio. Por isso que às vezes a gente tem que tomar cuidado, e quando eu estava pensando nessa semana, eu falei, eu falo, eu não falo, eu escrevo, não escrevo, eu comento ou não comento. E aí eu pensei, a melhor coisa é ficar quieto. Porque às vezes, você quer comentar alguma coisa, e você acaba provocando uma reação no outro, que pode ser uma reação negativa, que vai provocar, vai desencadear em você uma outra reação. E aí você vai querer replicar, você vai querer triplicar, e daqui a pouco aquilo acaba em confusão. Jesus voltou a escrever no chão. Quando não tinha mais ninguém, porque aqueles homens, percebendo que Jesus não ia dizer mais nada, além do que já tinha sido dito, um olhou para o outro e eles saíram. E quando todos saíram, Jesus aguardou paciente o momento certo para agir em defesa da mulher. Aprender a ter paciência com Jesus é esperar o momento certo para você poder agir em determinadas situações. Quando não tinha mais ninguém, só Jesus e a mulher, então ele pôde falar com ela. Jairo chegou até Jesus e disse assim, mestre, eu preciso muito que você vá até a minha casa. A minha filha está doente, muito enferma, ela está à beira da morte, eu estou desesperado, eu preciso que você ajude a minha filha. E Jesus olhou para Jairo e falou, tudo bem, vamos. E os dois começam a seguir o caminho. Só que no meio do caminho, gente, uma mulher que estava há 12 anos sofrendo de uma hemorragia, aquela abençoada mulher resolve tocar em Jesus. E quando ela toca em Jesus, sabe o que Jesus faz? Ele para. Você já imaginou? Eu não sei se alguém aqui já viveu uma situação dessa. Você está com pressa para chegar em algum lugar. E aí, de repente, você entra no ônibus e você pensa, bom, eu vou chegar em 20 minutos. De repente, tem um acidente no trânsito. E aí para tudo. E você está dentro do ônibus. E você tem um compromisso do outro lado. E aí você começa a ficar nervosa, né? Nervoso. E aí a primeira coisa que você faz já é para a internet e já publicar lá, né? E dizer assim, ansiosa, nervosa, meu Deus, acidente, vou chegar atrasado. Sabe o que Jesus fez? Nada, parou. Vem cá, deixa eu conversar com a mulher. E está todo mundo olhando para Jesus, falando, o que Jesus vai fazer? E o Jairo está impaciente. E Jesus conversa com a mulher. E Jesus cura a mulher, abençoa a mulher. A Bíblia não diz, mas eu imagino que Jesus já aproveitou ali e já abençoou mais alguns. De repente alguém chega para perto de Jairo e fala assim, Jairo, olha, esquece, a tua filha já morreu, já era, é tarde. Sabe o que Jesus disse para Jairo? Ele falou assim, não tenha medo, tenha fé, a tua filha ficará boa. Ei, a impaciência não leva a lugar algum. Se o Senhor está com você, se você está andando com Jesus, Ele está aí contigo, não importa se deu uma paradinha, aproveite para descansar nessa paradinha, porque na hora que Jesus entrar na tua casa, na tua vida, na tua família, Ele vai fazer milagre como Ele fez na casa de Jairo. Se não fosse a paciência do Senhor, você já parou para pensar, se Deus não fosse paciente conosco, como você acha que você estaria hoje? Imagine um pouco. Se Deus não tivesse paciência com você, eu diria que, em relação a mim, eu já estaria perdido. Mas Deus, Ele tem paciência conosco. E o apóstolo Pedro, lá em 2 Pedro 3,9, ele fala assim, que Deus não demora para fazer o que Ele promete, como alguns pensam. Mas pelo contrário, Ele tem paciência com vocês, porque Ele não quer que ninguém seja destruído. Sabe por que Deus tem paciência com a gente? Porque se Deus fosse fazer as coisas na pressa,
talvez nenhum de nós estaria salvo. Mas a paciência do Senhor, Pedro diz aqui, ele não quer que ninguém seja destruído, por isso ele tem paciência, porque ele deseja que todos sejam salvos. Deus tem paciência com você. Aprenda com Jesus a ter paciência com os outros. Jesus, ele era também perdoador. Enquanto Jesus estava sofrendo na cruz, e aos pés da cruz estavam os soldados romanos e seus acusadores. Alguns até diziam assim: você não é o Cristo, então desce da cruz, mostra que você é o Cristo, que você é o poderoso. Sabe o que Jesus fez? Ele perdoou. Ele não perdoou somente os amigos, discípulos que o abandonou. Ele não perdoou apenas os inimigos que estavam acusando ele aos pés da cruz. Jesus perdoou também aqueles que estavam indiferentes àquela situação. Ele orou ao Pai e disse assim: Pai, perdoa esta gente. Eles não sabem o que estão fazendo. O que nós devemos fazer para aprender a perdoar? Perdoar não é uma coisa tão simples. A gente precisa primeiro, para você aprender a perdoar, eu vou te dar a receita agora. Receita bíblica. Primeira coisa que você precisa fazer é lembrar quem é Deus na tua vida. Para você aprender a perdoar o outro, primeiro, pense quem é Deus na tua vida. Segundo, quem é você diante de Deus. Parou para pensar? Quem é Deus e quem é você? Quando a gente olha para quem é Deus e nós olhamos para nós e nos vimos diante dele, nós aprendemos o que é perdão. Lá em Gálatas capítulo 6. Versículo 3 e versículo 4. Paulo fala assim: aquele que se julga importante, que acha que é bom, que não precisa de Deus, está enganando a si mesmo. Cada pessoa examine o seu próprio modo de agir. Porque quando eu olho para a cruz, eu me vejo pecador. Quando eu olho para Deus, eu sinto os meus pecados. E quando Deus olha para mim, Deus tem misericórdia. Então isto é perdão. Se nós queremos aprender a perdoar, nós precisamos compreender esta relação que nós temos com Deus. Em oitavo lugar, Jesus, ele sempre orava. Jesus tinha uma vida de oração. Se você ler os 4 evangelhos, você vai ver que em todos os evangelhos há muitos exemplos bíblicos de Jesus orando. Jesus orava em todas as ocasiões. Jesus não orava só quando tinha necessidade de alguma coisa. Tem pessoas que só lembram de orar quando o calo aperta, quando está passando por alguma necessidade, quando vem uma enfermidade, quando vem um desemprego, quando vem uma crise. Quando vem alguma situação irreparável, aí a pessoa lembra e fala: eu preciso orar. Mas Jesus, ele orava em todo o tempo, em toda hora. Nós precisamos orar sempre. Ele orou desde o início do seu ministério. Em todo o tempo Jesus estava orando. E a sua oração, o que chama a atenção é que a oração de Jesus era uma oração apaixonada. Jesus, ele orava apaixonadamente por Deus. Lucas capítulo 22, versículo 44. Diz assim que cheio de grande aflição, Jesus orava com mais força ainda. Eu fico imaginando esta oração de Jesus, ali no jardim do Getsêmani. Ele vendo tudo aquilo que estava para acontecer, pressentindo a dor do Calvário. Jesus está tomado por uma profunda aflição. E a Bíblia diz que a sua oração ela é tão intensa que o seu suor se torna gotas de sangue que caíam no chão. Orar apaixonadamente. Jesus, ele orava insistentemente. Lá em Marcos capítulo 1, versículo 35 diz que bem cedo, estava escuro ainda, e Jesus se levantou, saiu da cidade pela madrugada, foi para um lugar deserto e ficou ali orando. Talvez alguém vai dizer assim, mas ele não precisava. Mas ele orava. Você não ora só quando você precisa, você deve orar sempre, a todo tempo. E Jesus acorda de madrugada.
E o que ele faz? Ele sai, ele procura um lugar onde ele pudesse falar com Deus. Jesus orava demoradamente. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Olha, tem pessoas que, é só pela graça de Deus, não consegue orar 5 minutos. Não consegue orar meia hora. Mas se tiver que assistir um filme de 3 horas no cinema, assiste e não sai do lugar. Não consegue orar 30 minutos. Mas se tiver que falar mal da vida de alguém, 2 horas é pouco. Nós precisamos aprender a orar. E orar demoradamente. Sabe, orar por longos períodos. Lá em Lucas capítulo 6, versículo 12, diz que uma vez Jesus subiu ao monte para orar e passou a noite inteira orando a Deus. Sabe o que é passar a noite inteira orando? Jesus, ele passou a noite falando com Deus. Provavelmente ele cantou alguns hinos. Provavelmente ele lembrou das Escrituras. Foi uma noite de comunhão com Deus. Às vezes nós não conseguimos orar 10 minutos. Eu observo, às vezes, nas reuniões de oração, e eu não faço isso por maldade, eu faço isso por bondade. Mas às vezes eu percebo que na reunião de oração, se a gente vai orar 30 minutos, tem irmão que quando faz 29 minutos e 1 segundo, já começa amém. Amém, aleluia. Quando você fala amém, irmão, para mim, aí que eu vou orar mais. Eu vou entender que você está dizendo que assim seja, que é para mim orar mais. Às vezes a pessoa não consegue orar, mas ela quer desfrutar tudo que Deus tem. Gente, como que nós vamos desfrutar tudo que Deus tem se nós não temos comunhão com Ele a ponto de saber o que Ele pode dar? Porque a maneira de descobrir o que Deus tem para nós são duas, somente duas, não existem outras. É oração e palavra. Se a gente não orar, e se a gente não ler a palavra, não adianta. A palavra, ela é o mapa, ela é a porta, mas a oração é a chave. Se você não tiver a chave para abrir a porta, você vai ficar diante da porta olhando e falar assim, eu sei que do outro lado da parede tem coisa boa, mas como que abre esse negócio? Eu vou te dizer, é através da oração. A palavra revela o que Deus tem. A oração abre a porta para você desfrutar daquilo que Deus tem. Jesus gostava de orar. Ele ensinou os discípulos que orar fazia bem. Ele orava porque precisava, mas ele orava também porque amava. A oração o fortalecia. Eu poderia citar muitos outros versículos na Bíblia sobre a oração de Jesus, mas esta noite esse não é o tema, oração, mas é como viver uma vida como Jesus viveu. Nós precisamos aprender. Eu estou terminando esta palavra. O último tópico. Jesus se fez servo. Viver como Jesus viveu significa também aprender a servir aos outros. Jesus estava reunido com os discípulos e de repente ele começa a lavar os pés dos discípulos. E o Pedro então diz assim, Senhor, você não vai lavar os meus pés. Porque Pedro, ele tinha uma noção diferente de autoridade, de governo, de liderança. Ele estava se baseando no padrão do mundo. E Jesus olhou para ele e falou assim, Pedro, se eu não lavar, ou seja, se eu não te servir, você não pode ser o meu discípulo. O que Jesus estava querendo ensinar para Pedro é que ele estava ali para servir, para dar aos discípulos aquilo que ele tinha recebido. E ele ensinou os discípulos que também deveriam servir outros, quando lá em Mateus capítulo 20, 26 e 28 ele diz assim, entre vocês não pode ser igual no mundo. Quem quiser ser importante, sirva os outros. Quem quiser ser o primeiro, que seja escravo dos outros. Porque até
o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para salvar muitas gente. Jesus veio para servir e até hoje Ele está servindo a sua igreja com os dons preciosos do seu Espírito. Ele está servindo a igreja com a sua graça. Ele está servindo a igreja com a salvação. Jesus continua servindo a sua igreja até hoje. Ele diz: se você quer tomar parte no meu reino, então aceite o meu presente. Permita que eu possa te servir, dando a você aquilo que você precisa. Se coloque em pé em nome do Senhor Jesus, por gentileza. Quem diz que vive unido com Deus, deve viver como Jesus viveu. Eu quero lançar uma pergunta para você que está aqui e para você que está em casa. Você tem vivido uma vida como Jesus viveu? Você pode olhar para dentro de si e dizer assim: eu estou vivendo como Jesus viveu? Que o Senhor nos abençoe. Que a gente possa aprender cada dia com a sua palavra para sermos iguais a Jesus.